Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial, é dia de As Parábolas de Jesus. Nós vamos hoje terminar, fazer uma parte bem final da parábola anterior, do capítulo 48, que foi a parábola do rico insensato, mas nós vamos introduzir a parábola da figueira estéril. Hoje é 30 de 5 de 2021 e nós estamos no episódio de número 49. Seja bem-vindo ao Movimento Consciência Hebraica. Se por acaso você está vendo pela primeira vez e quiser pegar os outros episódios, é fácil, é só você entrar no YouTube, digitar Consciência Hebraica, lá no nosso canal tem as playlists. É só você procurar a playlist Parábolas de Jesus e lá você vai ter todos os episódios. Então, vamos adiante, a gente sempre faz uma pequena introdução e nós vamos aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica falar um pouquinho para você do porquê Consciência Hebraica. Em cada episódio, a gente repete sempre todos os temas, do porquê do Consciência Hebraica. Eu vou agora, a cada movimento, falar mais especificamente sobre um. Das 4 potencialidades humanas: físico, o emocional e o mental e o essencial. A mais importante delas, que nos distingue dos outros reinos da natureza, é a essencial. Então, cada uma tem uma função e uma finalidade, tem funções dentro de nós, mas a essencial tem 4 expressões, funções incríveis: a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. E por isso Consciência Hebraica é um tema tão importante para nós, porque é um reflexo da divindade. Pois tem o hebraico e o judaico, Jesus, que nós temos um olhar mais à hebraica, e nós estamos buscando este olhar especial de Jesus. E parábolas e metáforas são sem comparação na literatura. Nós temos aqui o nosso jato para oferecer para você essa grande viagem. Primeiro vamos fazer a finalização da parábola do rico insensato. Nós estamos falando falamos sobre a providência divina, a previdência divina e sobre as providências humanas e previdências humanas. Se você não perca, veja os capítulos anteriores. Lá em Lucas 14, 26 a 35, Jesus faz um comentário bem interessante. Ele diz assim em Lucas 14: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E ele continua: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Bom, o primeiro ponto que eu queria refletir com vocês é que Jesus sempre nos alerta, nós vimos nos capítulos anteriores, de que a concentração da nossa vida, a nossa atenção máxima, não deveria estar nas coisas horizontais, de nós nos preocuparmos extremamente com o que nós vamos comer, beber, o que nós vamos vestir, com os cuidados da nossa vida. Jesus diz: olha, a estrutura foi feita de uma maneira que existem recursos para vocês, não vão faltar recursos. Naturalmente, o ser humano vai ser suprido,
Né? A natureza ela foi composta para a sobrevivência humana. Né? E ele inclusive dá o exemplo do nosso corpo. Ele fala, olha, você não consegue fazer o teu coração bater, ou o teu sangue ser dessa ou daquela qualidade, ou a tua estatura. Né? E essas coisas são mínimas, porque diante da grande arquitetura do universo, se você pensar nos bilhões de fatores necessários para a vida existir na Terra, e são infindáveis os motivos, bilhões de motivos, você não controla nenhum deles. Né? E tudo isso é assim porque foi arquitetado para ser da maneira como é, e para que a vida existisse na Terra e a consciência aqui se desenvolvesse. Jesus tenta te alertar para isso, dizendo, olha, se você entrar no fluxo das tuas preocupações, do teu estresse, da tua ansiedade, né? Se você ficar com toda a tua energia voltada para isso, você vai acabar perdendo o sentido da tua própria vida. Agora, neste momento, ele fala para que você não faça cálculos anteriores, antecedentes, né? Porque não vai adiantar você fazer esses cálculos. Na verdade, é o que ele diz. Existem coisas muito mais complexas que você não controla e que, se você tentar controlar, você vai perder a tua saúde, né? Isso não vai resultar em nada. Mas agora ele chega num outro ponto da existência humana. E neste ponto, aí sim, ele diz, olha, se há algo para que você tenha a tua previdência humana, se há algo que você deva ter as suas providências humanas, se há algo que você pode controlar, é as decisões que você toma internamente, as escolhas que você faz. Então eu queria que você prestasse bem atenção nisso, né? Porque nós temos muitos problemas imaginários que nós criamos, que são fantasias da nossa vida, que a gente perde o tempo e uma energia enormes com isso. E o que é fundamental da existência humana, o que é realmente importante nós nos ocuparmos, para isso nós não damos atenção. Deixamos aquilo ao acaso, achamos que é o destino que vai mover aquilo. Você percebe que há uma inversão na lógica humana e Jesus nos alerta para isso, né? Como mestre que compreende todo o processo da vida, toda a dimensionalidade, todas as dimensões em que a vida opera, ele está alertando você, a mim, a nós, né, com o que verdadeiramente são problemas reais, o que de fato nós podemos fazer escolhas. E essas escolhas que nós fazemos, elas são fundamentais, estão ao nosso controle. Nós de fato podemos opinar sobre elas. As outras não estão, você não vai controlar a temperatura da Terra. Você não vai controlar a posição da Terra diante do Sol para que a Terra nem queime e nem gele. Você não vai controlar todas as órbitas dos planetas. Não adianta você ficar fazendo um esforço para isso. Então, Jesus procura nos colocar em contato com o que é real, de fato. O que está sob o nosso controle e o que não está. Então vamos ler o texto dessa perspectiva. Voltar para a leitura do texto. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe e mulher, filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Bom, por que obrigatoriamente vai existir um aborrecimento, né? O que significa isso? Deixa eu contar algo para você,
queria que você parasse e meditasse profundamente, né? Quando você toma uma posição na tua existência da dimensão da espiritualidade, né? Se você diz, olha, eu vou centralizar, né? Eu compreendo que há um sentido cósmico para a vida humana. Eu compreendo que há um princípio que rege a criação de todas as coisas. Se eu desperto para a consciência, para a sabedoria, para a visão, para o entendimento, de que a minha vida tem um sentido, uma direção, um propósito, uma missão, se há um despertar em mim, e esse despertar não é comum. Quando Jesus trata aqui no texto, quando ele nomeia, né, filhos, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, né, e ele ainda faz uma visão mais profunda, você mesmo, né, a tua própria vida. Então, assim, o homem nasce num estado de sono no seu ser, num estado de embriaguez, né? Qual que é o estado natural da humanidade, da sociedade humana e das instituições humanas? É um estado de sono, é um estado de embriaguez em relação ao sentido e ao significado real da vida humana. As pessoas simplesmente não sabem. Não, as instituições humanas não proporão a realização do sentido cósmico. Não espere isso do teu governo. Não espere isso dos teus veículos de comunicação. Não espere isso das Forças Armadas, da polícia. Não espere isso das instituições hospitalares. Elas não vão despertar para isso. E aqui entra uma compreensão profunda dos sistemas que nós criamos, que é resultado da mecânica da natureza e da vida, e dos sistemas de autoconsciência e de despertar da espiritualidade. Eles não são comuns, eles são incomuns. Alguém despertar para a vida é um fato incomum, é um fato que não é o fluxo natural da natureza humana. É algo extraordinário. E é algo pelo qual o ser humano foi criado. Ele foi criado para esse despertar. Mas as forças da sociedade, as forças da família, as forças da natureza cotidiana, das estruturas que nós criamos, é de alienação, é de massificação, é de não despertamento para o real, para a realidade. Então, o que Jesus chama aqui de pai, mãe, mulher, filhos, irmãs e irmãs, e o que ele chama da tua própria vida, ele está descrevendo uma estrutura que segue toda ela para uma falta de compreensão do sentido da vida humana. Você fala, bom, mas eu posso ter pais, posso ter um pai e uma mãe que despertaram para esse sentido. Né? Bom, se eles despertaram para esse sentido, eles vão encontrar você dormindo, porque não há um filho que nasça acordado. Né? Então eles vão procurar te instruir no caminho e vai ter uma ordem conflitiva. Se você despertar, e se for bem tenro o teu nascimento, vamos supor que logo como criança você já excepcionalmente entenda que há um sentido e um significado para a vida. Saiba que dentro de você uma parte tua, uma natureza anticrística, vai continuar querendo dormir e querendo ficar no sono. E todos os teus amigos da escola e toda a adolescência e juventude que vão te seguir vão tentar te fazer dormir. Então, o que Jesus está revelando para nós é que despertar para o sentido da vida é sempre um contrafluxo. É sempre uma atrição. Sempre vai causar atrito e sofrimento. Né?
e que normalmente as estruturas da sociedade caminham, tudo que você vê nos programas de televisão, tudo que você vê nos entretenimentos, nos shows, tudo que você observa na estrutura, na composição do nosso mundo, da sociedade, a juventude, a busca dos prazeres, o dinheiro, a importância, o status social, a beleza, a estética, toda essa função, ela não está ligada ao Criador e à sua realização. Ela está ligada aos interesses horizontais, egocêntricos, ególatras, das dimensões dos nossos instintos e prazeres, da busca da exaltação do nosso ego. Então Jesus diz, ora, se você for despertar, você vai contradizer, né? Você vai contrariar esses impulsos centrais. Então, por exemplo, aqui, pai e mãe representam estruturas internas distorcidas dentro de você. Assim, mesmo se o teu pai e a tua mãe eram discípulos de Jesus e tentaram te alertar, tentaram te despertar, as estruturas masculina e feminina, paterna e materna dentro de você, elas nascerão distorcidas. Então, se você não tiver que aborrecer o teu pai e a tua mãe externas, você vai ter que aborrecer o teu pai e a tua mãe internas, que são estruturas que vão estar adoecidas dentro de você. Todo o teu desejo de ordem sexual, né, quando ele fala mulher, ele está se referindo ao desejo que nós sentimos pela atração sexual, pela necessidade, pelo desejo, né, que nós temos de nos unir a alguém. E você pode falar, não, mas a esposa que eu escolhi também é uma discípula de Jesus. Mas acontece que ela também terá duas naturezas. Uma que é realmente a de uma discípula e a outra que é de alguém que tem essa dispersão também. Isso vai causar sofrimento. Todo relacionamento ele vai causar distensões, porque são encontros de quatro partes, né? Você tem uma natureza crística que deseja o mestre, a divindade, mas você tem uma natureza em você que é contrária, e essa natureza vai encontrar com a natureza dela, algumas vezes com a natureza crística dela e outras com a contrária. E quando a tua natureza contrária se encontrar com a natureza contrária dela, vai ter confusão, vai ter problema, e sempre tem problema. Tá? Então ele está dizendo que a nossa ligação, o nosso desejo, né? Você vai ter filhos, né? Você tem irmãos, irmãs, isso tudo vai ser harmonioso, né? E aí ele completa dizendo, olha, você mesmo para se relacionar com você já vai ser problema. Então assim, se para você se relacionar com você mesmo já vai ter aborrecimento, você imagina a multiplicação disso nas estruturas externas, seja as grandes estruturas sociais, seja aquilo que está perto de você. Vocês vão ter que trabalhar muito para criar um clima harmônico, seja num casamento, seja na criação de filhos, e seja na tua convivência na sociedade. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui e você tiver com uma vida totalmente tranquila em todas essas dimensões, aí você, por favor, me manda uma mensagem, porque vai ser o primeiro que eu vou encontrar. Então, Jesus está fazendo esse alerta, né? Dizendo, olha, você fará escolhas, né? E essas escolhas, elas precisam ser bem feitas, né? Agora é que ele vai entrar, ó, na segunda parte aqui, ó. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser seu discípulo. Ou seja, né, a disposição que você encontrar dentro de você de realizar o teu ser cósmico, espiritual, ela vai encontrar desafios e aborrecimentos,
a partir de você mesmo para todas as coisas fora de você. E Jesus é muito sincero em dizer a respeito disso. Evidentemente, ele fala a respeito do prazer e da alegria que esse desafio também promove. Ele fala a respeito do êxtase, ele fala a respeito desse encontro com o amor, né? Mas, evidentemente, ele é muito sincero em dizer, olha, você vai enfrentar muitas coisas ao fazer essa opção, dentro e fora de você. Então ele diz, tem que haver uma disposição de que você carregue essa cruz, né? Então veja, um homem com uma cruz ou uma mulher com uma cruz nas costas, ele só pode ir para um lugar, ele só pode ir para o Gólgota. Alguém carregando uma cruz só está indo para o lugar da sua crucificação. Você fala, mas isso é um show de horror, eu não quero jamais então seguir Jesus. Bom, tudo bem, isso é uma vocação de fato, é você encontrar o sentido. Só que isso que ele está colocando ainda não é nada perto de você não ter esse sentido realizador. Porque o fato de você não ter este sentido realizador é ainda pior do que o desconforto de você enfrentar a oposição que há em todas as dimensões para que você realize isso. E tenha certeza de uma coisa, ao ir nessa direção, você está indo no sentido do pulsar da vida. A vida foi estruturada para isso, o universo foi criado para isso. A tua existência na Terra tem este significado. De maneira que qualquer coisa que você propor fazer na sua vida sempre terá dificuldades em todos os sentidos. Se você decidir ser uma pessoa totalmente egocêntrica, horizontal, que busque apenas prazeres e coisas imediatas, você vai ter dissabores também. Pensa que você vai viver considerando tudo sendo belíssimo, harmonioso e tudo vai dar certo. A vida tem esses desafios, né? Ela é uma aventura, ela é uma batalha, como as escrituras sempre alertam, ao que vencer, né? Mostrando esse desafio. E Jesus, com muita sinceridade, ele propõe tudo isso. E aí, então, ele vai dizer que, nesse sentido, ele vai criar uma parábola dizendo, olha, ele vai fazer uma comparação, né, uma metáfora, dizendo, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então, vejam, no aspecto da nossa própria existência, aí Jesus, no sentido externo, ele fala para a gente desistir do controle, né? De você tentar controlar as pessoas, controlar a tua vida, controlar os sistemas, controlar a sociedade, controlar tudo isso. Se ele diz, olha, isso é inútil, né? Isso não faz sentido, só vai tirar energia de você, quando você vai tomar as decisões do controle da tua vida, aí ele fala para você sentar e usar toda a tua inteligência, toda a tua sabedoria. Então, assim, você vai escolher uma esposa, né? Você vai escolher uma namorada, um namorado, você vai escolher alguém, né? Não faça isso de qualquer jeito. Não faça isso movido apenas pelo interesse imediato, né? Apenas pela beleza da pessoa ou porque ela tem algum recurso financeiro. Né? Aí Jesus está dizendo, olha, né? Se você vai me priorizar e priorizar o sentido da tua vida espiritual, se você já acordou, né, senta e faz conta. Senta e faz o cálculo bem direitinho antes de tomar as tuas decisões. Então, quer dizer, naquele estado, né, de você em relação às coisas da vida, as grandes coisas que você não controla, ele fala, não adianta gastar energia, porque isso daqui você não vai conseguir controlar. Os outros, né? Querer controlar filho, querer controlar marido, querer controlar as estruturas cósmicas, querer controlar a riqueza, querer controlar...
tudo isso não, você vai gastar energia. Agora, quando você vai controlar você mesmo e a tua vida, as tuas decisões, você vai escolher um esposo, escolher uma profissão, fazer o teu planejamento financeiro, organizar o teu tempo, decidir o que é prioridade na tua vida, aí Jesus diz para você, não, peraí, senta e faz conta muito bem feita, porque senão você vai ser um tolo. Aqui Jesus pede para que você tenha toda a providência e toda a previdência humana e toda a previdência e providência divina. Junte tudo que você puder. Olha aqui como ele fala. E é esse equilíbrio que eu queria finalizar a parábola do rico insensato com você. Para que não aconteça de depois de haver posto o alicerce, não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Então, as consequências mais complicadas acontecem. Você toma uma decisão de um casamento errado, depois você tem filhos, você escolhe profissões erradas, você não planeja o teu futuro, você não compreende de fato qual que é o sentido da tua vida e não alinha tudo nessa direção, porque ele está dizendo, olha, se você vai escolher ser meu discípulo, saiba que você vai ter que tomar decisões sábias. Então, assim, evidentemente, sempre é tempo de você poder despertar a tua consciência e compreender o que você já decidiu e assumir as responsabilidades disso até onde for possível, até onde for coerente, principalmente em relação ao propósito. Se você já casou, já tem filho, já escolheu uma profissão e você desperta para a vida, desperta para o sentido da vida, descobre a paternidade de Deus, descobre o propósito que Ele tem para você, tudo bem, você já tomou decisões, você não vai ser responsável de largar tudo. Você vai entender que precisa administrar isso agora com a sabedoria melhor possível, começando a usar essa sabedoria daqui para frente, no estado em que você está. Se o Evangelho te achou, se a vida te despertou casado, solteiro, ou jovem, ou mais idoso, ou pobre, ou rico, enfim. Você vai ter agora uma nova sabedoria para ver as coisas, pelo menos é o que se espera. E o texto diz assim, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha, é uma coisa triste, Você começa uma coisa e larga ela. Isso daí é muito ruim. Se você aplicar para o sentido da vida, é algo que leva à morte espiritual, Você vai começar algo e vai largar pelo caminho, Então Jesus está usando esse exemplo, dizendo, olha, não faça isso, E qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, Jesus vai falar de uma profunda inteligência emocional aí, Ele dá esse exemplo da guerra, dizendo assim, olha, você vai enfrentar uma guerra, mas quais são os teus recursos? Você tem condição de enfrentar essa guerra? Então, conta direitinho o que você tem e outra, manda contar tudo que está lá fora do inimigo, Vê se os números de soldados aí, se você for entrar numa guerra para perder, não entre. Aí é melhor você mandar mensageiros e fazer paz, Olha então, como Jesus fala para você não ser movido pelo instinto, pela emoção, pelos sentimentos assim superficiais, mas ele fala, olha, faz uma profunda verificação, com calma você pensa e avalia tudo. Por quê? Porque ele vai dizer aqui, ao finalizar, ele diz, olha,
qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser, né? Você vê que ele faz um jogo maravilhoso entre o ter e o ser, né? Porque quando você desperta para o real, você não vai se concentrar mais nos teres, porque os teres são passageiros. Então, renunciar, aí vai ter que ter bastante sabedoria, porque não é dizer sim ou não simplesmente, né? Se você está casado, por exemplo, não significa você largar filhos, largar marido, largar tudo, né? A renúncia. Às vezes é você renunciar ao teu próprio ego e cumprir aquilo até um certo ponto, onde seja possível. Então aí você vai ter que ter uma renúncia pessoal de você mesmo para poder fazer isso. Por isso que Jesus fala na renúncia, porque ela é que é o mais difícil. Nós resolvemos as coisas do nosso jeito, porque nós não aguentamos, porque nós estamos cansados, porque nós não queremos mais aquilo, porque temos outros desejos, né? Isso é fácil. É o que você levou a fazer escolhas erradas e que te leva a fazer mais ainda, né? Um erro não corrige o outro, né? Você vai errando cada vez mais, distorcendo as coisas. Ao passo que ele fala, não, você entende que tem uma renúncia. Se você renunciar aos teres, ou seja, ao sentido horizontal da vida, ao que é material, ao que está no tempo, e você renunciar em favor do que é o ser, do que é vertical, do que é atemporal, do que é sagrado, do que tem um propósito e uma realização, então você vai ter condições de enfrentar qualquer situação, seja de um jeito ou de outro. Jesus não está dando uma fórmula pronta aqui, né? Não, larga teus filhos, larga teu marido, larga tua empresa, larga todas as responsabilidades que você assumiu e renuncia a tudo. Essas fórmulas simplistas sempre dão errado, mesmo que elas sejam falsamente espiritualizadas, né? Ah, não, eu agora despertei para o Evangelho, meu marido, meus filhos, né? Eu deixo todo mundo, largo tudo, então eu largo agora a minha empresa, largo os meus compromissos, porque Deus vai me sustentar. São essas racionalizações, né, espiritualizadas falsamente que dão as maiores confusões. Então Jesus está dizendo aqui, olha, vai fazer conta, seja sábio, vai entender, no exemplo da guerra, Jesus pede para você ter muita sabedoria. Tanto que ele termina a frase dizendo, olha, veja que o sal tem um valor, né? O bom é o sal, ele tem uma propriedade. Mas se você perder o principal da propriedade do sal, aí tudo perde o sentido. Então, assim, você tem o sentido cósmico da tua vida em Deus, né? Então, o que você vai fazer não é o mais importante com os teus teres, mas é o que vai resultar no teu ser daquilo, né? Então, não é uma coisa ou outra, mas é você não perder o sabor. Qual que é o sentido? Não, o sentido é eu me tornar filho de Deus, cumprindo Gênesis 1:26, né? Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então, eu vou administrar tudo para alcançar essa vitória. Às vezes pode ser continuar em determinadas situações que eu tenho que negar a mim mesmo para ficar nelas, né? Às vezes não. Mas Jesus está dizendo, olha, precisa ter sabedoria. Não entra com fórmula pronta aí que não vai dar certo, né? Você tem que buscar a direção, tem que aprofundar nas escrituras, tem que receber o Ruach Kadosh, né, o Espírito do próprio Messias para te orientar, para você não agir insanamente, né, de uma forma desequilibrada. Então Jesus termina o texto dizendo, olha, se você perdeu o sentido da vida, acabou. Oi, perdão. Se você perder esse sentido, acabou, não tem mais como salgar. Aí não presta para mais nada, aí entra a segunda morte, a morte espiritual, aí lançar fora é ficar no tempo, né? E ele termina. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ou seja, se você tiver um coração sábio e você der ouvidos, né, não quiser fazer do teu jeito as coisas, então Deus vai te dar a direção. Mas se o teu ego estiver prevalecendo,
aí não tem jeito. Tá? Bom, com isso, nós finalizamos aqui a parábola do rico insensato, né? E damos início à parábola da figueira estéril. Que conceitos nós vamos ver nessa nova parábola? Uma parábola muito interessante. Nós vamos trabalhar, por exemplo, o erro das tabelas humanas para o sucesso e para o fracasso. Né? Você vai ver que assim que a gente entrar no texto, né, principalmente aí quando a gente se envolve com magia, religiosidade extrema, né, esoterismo, e a gente cria uma tabelinha, né, religiosidade falsa, né, não espiritualidade, a gente cria uma tabelinha toda certinha. Né? Se você fizer isso, você vai ter aquilo. Se você no passado fez isso, você tem que pagar com isso. Mas se você pagar assim, assado, vai ser esse resultado. A gente tem uma tabela toda certinha, parece que ali está tudo certo e funciona. Só que aí a vida mesmo não funciona nada com essa tabela. Não tem tabela nenhuma, de nenhum movimento esotérico, nem religioso, nem nada que tenha a tabela do funcionamento divino, porque o funcionamento divino não funciona com as regras humanas, por mais evoluídas que elas procurem ser. Então, quando a gente fala assim, não, para você ter sucesso, você tem que fazer isso, isso aí é certo. Não tem nada certo. Não, se você fizer assim, 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 você vai ter o reino dos céus. Né? Essas fórmulas religiosas, né, que não são vivas, são estáticas, escritas de forma estática, todas elas tendem a ser falsas. Né? Então, o erro das tabelas humanas para o sucesso e para o fracasso. Nossa moral religiosa, como imposições humanas. Então, você vai ver que nessa parábola, né, no começo dela, vai ter lá eles falando a respeito dos galileus, falando a respeito do pessoal de Jerusalém, que representava um pessoal mais avançado espiritualmente. Então, Jesus joga com tudo isso. E depois essa parábola vai entrar também na própria visão de Israel, como povo eleito de Deus, mas que depois não dá fruto, né, devidamente. Então, tudo isso Jesus vai questionar, dizendo, olha, essas regras que vocês criam aí de moral religiosa, isso não funciona. Jesus vai desautorizar isso. E a gente vai mergulhar nisso. Né? A nossa desorientação diante dos fatos inesperados da vida. Olha, é uma aventura. Não adianta você querer criar controle. Nós aí, perfeccionistas, controladores, né? Vamos nos dar mal. Porque você quer controlar todas as coisas para elas acontecerem de um jeito único e a vida não funciona assim. A vida tem uma instabilidade, uma incerteza e ela se move dessa maneira. E todo mundo que tenta criar fórmulas para controlar a vida não dá certo. E essa parábola vai trabalhar acerca disso. O arrependimento está em nossas mãos, coisas que controlamos e que não controlamos. Aí é que está, né? Como no final dessa parábola do rico insensato. A gente gasta uma energia imensa tentando controlar o incontrolável e aquilo que nós podemos controlar, que sim é uma responsabilidade nossa, dada a nós abrimos mão. Entregamos para os outros controlar, tomamos decisões baseadas em impulsos, em instintos, em desejos, em sentimentos que brotam e que nos levam para lá e para cá. Então, é isso que a gente precisa refletir, né? Tem coisas que nos foram dadas para nós controlarmos e nós abrimos mão de controlar. E queremos controlar tudo que a gente não pode controlar. Então, o que você vai terminar? Você vai terminar cansado, desgastado. Vai terminar frustrado, enraivecido. Você vai terminar frustrado, né? E isso não vai funcionar. Então, tem essa sabedoria. O arrependimento como ética divina e niveladora humana. Olha, quer encontrar algo na natureza humana que de fato nos torna iguais? É o arrependimento. E é uma coisa que hoje em dia está até fora de moda. Né? Qual que é a grande frase hoje dos moderninhos? Né? Não me arrependo de nada que eu vivi, só daquilo que eu não vivi. Né? Essa bobagem que as pessoas falam sem nenhum tipo de reflexão mais profunda e sensível sobre a vida, né? Como se a simples experiência humana de qualquer coisa
fosse o sentido da nossa existência, como se não houvesse filtro nenhum para nada, né? Então, essas pessoas são tolas, não são sábias. O arrependimento é algo tremendo, maravilhoso, que possibilita nós nos tornarmos humanos verdadeiramente, né? Sensíveis verdadeiramente. Quando a gente aprende, quando a gente apreende, quando a gente ausculta, né? Quando a gente tem uma sensibilidade muito grande para ouvir a vida e para dizer, não, nós erramos. E nisso, né, quando nós estamos nesse estado, aí sim a nossa humanidade ela dá as mãos uns para os outros. Nós conseguimos olhar com compaixão, com misericórdia, com bondade, com ternura para a nossa existência e para dos outros seres humanos ao redor de nós. A miséria humana, a misericórdia divina e o tempo, a segunda morte. Olha, essa parábola vai nos ensinar, né, algumas coisas muito importantes, que assim, há uma misericórdia divina imensa, né, diante da nossa imensa miséria humana. Mas tem um tempo também, e o Criador faz de tudo para nós podermos responder a essa misericórdia. Mas, em última instância, se nada funcionar, você está assinando a tua própria sentença de desistência da vida, de morte, de segunda morte, de morte espiritual. O Criador faz de tudo para te buscar, para te despertar, até o último momento. Mas existe um último momento. Então, assim, tudo tem um limite na linha do tempo. E até isso, né, o nosso arrependimento, há uma espera por ele. Se ele não vier, nós encerramos a questão. Então, todos esses elementos vão estar aí na nossa parábola, né? E para finalizar, a gente vai ver um pouquinho sobre Israel e os gentios, né? Porque Jesus entra nesse aspecto do povo eleito, do povo de Deus, do povo escolhido. Mas escolhido para quê? Muita gente aí não sabe. Não, Deus escolheu Israel, mas por quê? Ah, porque ele não gosta dos outros e gosta de Israel? Não, de forma alguma. Ele escolheu Israel para gerar Jesus. Qual que foi a missão de Israel? Gerar o homem que Israel não reconhece oficialmente, né? Eles rejeitaram o Messias oficialmente, né? Muitos judeus, muitos israelitas aceitaram e aceitam o Messias, mas oficialmente não, né? Então Deus também está dizendo, olha, eu tenho um acerto com Israel, né? Eu tenho uma expectativa com Israel. E aí só Deus é que pode lidar com isso. Nós não devemos julgar ninguém, né? Não devemos julgar Israel, porque nós procedemos de Israel. Nós somos gentios que dependemos deles para que Jesus nascesse. Nós temos salvação através do povo de Israel. Então, a nossa eterna gratidão a Israel pela geração do Messias, né? Agora, a parábola vai dizer que o próprio Israel tem a ver com o seu Criador, né? Eles têm uma resposta para dar para o seu Criador. E aí, então, a gente deixa isso para o Criador e para Israel, amando Israel e orando por eles, né? Porque recebemos muito deles, recebemos a nossa vida deles, que veio através do Messias. Mas isso não os isenta de responderem ao seu Criador. Nós vamos ver isso também nessa parábola. Bom, nós vamos dar assim a introdução, vai ser o primeiro capítulo, e depois a gente vai trabalhar no próximo episódio. Mas assim, a parábola é única, ela está só em Lucas 13, de 1 a 9. Você pode ler lá, é a parábola da figueira estéril. E a gente sempre faz esse alerta, né? Não há uma única explicação, nem uma melhor. São perspectivas, nós vamos dar a nossa, você vai poder avaliar junto com outras e crescer. Nunca o símbolo corresponde perfeitamente ao simbolizado, né? Sempre a parábola é um esforço de comparar coisas que muitas vezes nem conseguem ser explicadas intelectualmente. Nós sempre fazemos uma sequência, né? O tema do reino, olha, eu não atualizei o slide aqui, precisamos corrigi-lo, né? O tema
do reino está ligado com todas essas premissas que nós falamos anteriormente, né? Ou seja, essa parábola da figueira trabalha muito essa situação humana de estar diante da vida e criar uma relação com ela que não é sábia, né? Então é a falta de sabedoria humana em relação à vida. Jesus está tentando alertar o ser humano a respeito desse sentido, né? Acho que é o tema principal da nossa parábola. Você pode também escolher um outro tema, ver o que dá mais significado a tudo esse conjunto de ensinamentos. Aí a gente vê o símbolo simbolizado, né? O tema do reino, o contexto, fazemos a leitura, os termos, a história, comentários entre o símbolo e o simbolizado. Essa passagem está em Lucas, né? E antes o que tem dela, né? Os sinais, Jesus fala sobre os sinais dos tempos, dizendo que as escrituras revelam de fato vários elementos, né? Que indicam os períodos principais da história da Terra. Dissensão e fogo na terra, né? Jesus falou, olha, eu vim trazer o despertar de uma consciência e você vai passar a ter uma luta interna, né? Não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer fogo. Aí tem a parábola do servo vigilante, que nós já tratamos lá para trás, aqui no próprio curso das parábolas. E depois dessa passagem tem a cura de uma mulher paralítica, né? Jesus aparece ali como a ação de curar dele para a humanidade, a parábola do grão de mostarda, que vai falar sobre fé, e ele fala sobre a porta estreita, né? Esses são os contextos de onde os textos estão. E aí nós vamos fazer aqui, vamos dar uma corrigidinha, né? Tem algumas coisas que eu acabei não mudando. Aqui é a parábola da figueira estéril, né? Isso, exatamente. Então hoje nós vamos só praticamente fazer a leitura, né? Pegar aqui. Só um minutinho, eu vou ajustar o slide. Aqui, certinho. E aqui nós vamos então fazer só a primeira leitura. Parábola da figueira estéril, Lucas 13, de 1 a 9. E está lá. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Bom,
Então, com isso tudo, né, hoje o nosso tempo já deu aí os nossos 50 minutos, mas você tem aquelas frases que eu coloquei anteriormente para você pensar, e você tem agora o corpo da parábola. Boa reflexão para você, que assim você possa refletir nos conceitos, né, pensar sobre tudo que a gente colocou como pontos principais desse estudo que vamos fazer da parábola da figueira estéril, e que isso possa edificar o teu interior, né? Creio que é uma mensagem muito forte que pode nos alertar sobre muitas dimensões da nossa existência e da nossa vida. Então, na semana que vem, não perca, a gente vai entrar e explicar, abordar essa parábola. Nós somos o movimento Consciência Hebraica. E nosso objetivo é falar a respeito do desenvolvimento dessa consciência na história humana. Nós estamos no YouTube, né? Você procura lá o Consciência Hebraica, tem todas as playlists nossas, e você pode adquirir outros estudos. No nosso grupo do Telegram você pode entrar, tudo que a gente publica está lá, na linha do tempo, você acessa o passado no Telegram. Estamos melhorando aí o Instagram e o Facebook. Nós também temos o Consciência Hebraica nessas redes. Que a vida infinita fale ao teu coração, que o conhecimento faça com que a tua vida fique leve, com um jugo suave, que é o jugo do Messias, porque ele traz, na verdade, leveza, compreensão da nossa existência, visão da nossa finalidade enquanto seres humanos. Desejamos a você um Salem Aleikum, a paz esteja no teu coração, a paz de Deus, que o infinito faça uma jornada linda para você de despertar e de realização. Até a nossa próxima semana.